Irmãos, vamos continuar nossos estudos. Estamos estudando sobre os personagens ao redor da cruz. E hoje nós vamos estudar sobre o personagem, vocês lembram quem é, né? Eu falei domingo passado, né? Nós estudamos sobre ele, na verdade, domingo passado, né? Estudamos uma parte, né? E hoje vamos ver se dá tempo de a gente concluir. É sobre Judas, né? Nós vimos que Judas era avarento, era hipócrita, desonesto e filho da perdição. O versículo-chave desses estudos sobre Judas é Tiago 1:15, que diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse versículo, podemos dizer que ele se cumpriu na vida de Judas, né? Ele cobiçou dinheiro, ele era avarento, então ele queria dinheiro, queria meter a mão no dinheiro lá que estava na bolsa, ele era o tesoureiro, né, vamos dizer assim, da comitiva de Jesus, né, de Jesus e os seus discípulos. Então eles recebiam ofertas e tudo, e quem tomava conta desse dinheiro era Judas, que era um dinheiro que servia para sustentar ali, vamos dizer, manter os discípulos e o próprio Cristo nas suas caminhadas por aí, né? E ele era esse tesoureiro, e ele era avarento, né? E ele, levado por essa cobiça, queria cada vez mais dinheiro para poder meter a mão na bolsa, tirar mais do que a sua parte. E aí nós observamos que essa cobiça, esse desejo desenfreado que às vezes temos por alguma coisa, ele pode gerar a morte. E aí não temos que ter cuidado, né? Que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se cumpriu literalmente na vida de Judas, porque essa cobiça levou ele à morte, como nós conhecemos a história dele. Hoje nós vamos tentar concluir e tem mais 3 pontos aqui para estudarmos sobre Judas, né? Que ele é escravo da cobiça, Judas e o preço pela traição, e falar sobre o remorso e a morte dele. Então vamos estudar sobre escravo da cobiça, né? Judas era escravo da cobiça. Olhando para o que a Bíblia diz sobre Judas, nós vemos quando ele era escravo da cobiça, o quanto que ele era escravo e dominado pelo desejo desordenado de possuir. A ganância o levou a trair Jesus, e a razão principal dessa traição não é outra senão a cobiça pelo dinheiro alheio. Então temos que ter cuidado quando nós desejamos muito alguma coisa, se isso não vai nos levar ao pecado, né? Se essa cobiça não vai nos levar a desobedecer a palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que lembrar, irmãos, que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, não somos mais nós que mandamos a nossa vida. É Deus. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, como nós temos estudado várias e várias vezes. Não é que Jesus tem que ser apenas o Salvador. Ele tem que ser o Senhor, Ele é quem tem que mandar na nossa vida. Então, quando estudamos a Bíblia, nós temos que aprender versículos e aplicar esses versículos à nossa vida, nos submeter a ele. Tem determinadas situações na vida da gente que acontece que o primeiro pensamento que vem para nós reagirmos àquela situação é o pensamento da carne. É ou não é? Vou fazer isso. Aí depois, peraí, calma. Mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer assim. Aí a gente dá aquela freada e não vou fazer de acordo com a minha carne não, senão vai dar tudo errado. Então, nós temos que parar para meditar nas Escrituras antes de agir. Porque senão pode dar muito errado. A nossa carne, ela ainda está lá. Nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quando recebemos a Cristo, essa nova natureza veio habitar dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, mas ainda está lá a velha natureza, e existe uma luta, né? Então, diante das situações da nossa vida, vai ter essa luta para nós decidirmos se eu vou fazer a vontade da carne ou se eu vou fazer a vontade do Espírito. E aí, às vezes, eu tenho que parar um pouco e meditar, né, na palavra de Deus. Orar, meditar e obedecer.
Não é só dizer, eu sou um crente, eu leio a Bíblia, eu sei o que é que está escrito lá. Beleza. Está obedecendo? E se não está obedecendo, não está servindo de nada. Certo? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Certo? Então é melhor a gente obedecer a Deus. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas não queremos obedecer a Bíblia. E aí dá errado. Então, cuidado com essa questão da cobiça, para que ela não tome conta da nossa vida, né? Se é algo que não agrada a Deus, lógico, né? Se a cobiça é algo que não agrada a Deus. Mas se você tem o desejo desordenado de obedecer a Deus, de fazer a vontade do Senhor, de congregar, de ler a Bíblia, de orar, vá nessa cobiça, né? Mas se a sua cobiça, o seu desejo é de não fazer a vontade de Deus, então calma lá, né? Para um pouco, vai meditar nas Escrituras e vai obedecer a Deus. Porque essa cobiça, que não é de acordo com a vontade de Deus, né? Esse desejo que você tem de fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, pode levar à morte. E aí é algo muito sério. Judas foi levado por essa cobiça, esse desejo que era contrário à vontade de Deus, que era meter a mão no alheio, e gerou a morte dele. Vamos ler João 12 e 4. Evangelho de João 12, 4. Nós vamos ver que essa cobiça de Judas incitou a reação negativa dos demais discípulos. Temos que ter cuidado para não ser uma influência negativa para os outros, principalmente para os filhos de Deus, né? E também para o mundo. João 12, 4 diz: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele teve essa atitude, aparentemente um homem muito piedoso, né? Queria ajudar os pobres com as palavras, né? Só da boca para fora, mas no interior não era o que a própria Bíblia diz, né? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Agora observe Mateus 26 e 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Por que este desperdício? Ele foi influenciado, os discípulos foram influenciados por aquela atitude de Judas. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Então, Judas teve aquela atitude e influenciou outros também. Uma atitude negativa, porque não era vontade de Deus que aquele perfume fosse vendido para dar dinheiro aos pobres. Era vontade de Deus que acontecesse daquela forma. Que aconteceu. Tá? Então, nem tudo, irmãos, que parece piedoso é a vontade de Deus. Nem sempre. Você precisa de muita sabedoria para entender as coisas. Você ajudar alguém é bom? É. Mas será que todo mundo que te pede dinheiro na rua é a vontade de Deus que você dê? Né? Então você tem que analisar. Às vezes a pessoa vem pedir: pai, me dê R$2 aí. Para quê? Comprar droga. Tomar cachaça. Você vai dar? Para fazer o mal àquela própria pessoa? Entendeu? Então, mas o cara está me pedindo, eu vou dar. Mas para quê ele quer esse dinheiro? Eu não quero saber, é entre ele e Deus. Tudo bem, mas se você está vendo o cara, já vem desse jeito assim: ei, meu irmão, dá R$2 aí, né? Vai querer R$2 para quê? Já está vendo, está sentindo até o bafo da cachaça já, né? Aí você vai dar R$2 para o cara se embriagar mais ainda? Você vai cooperar com o mal daquela pessoa? Né? Agora, se a pessoa vem em sanidade, né, sóbrio e tudo, e aí te pede uma ajuda e você conhece, sabe que a pessoa realmente é necessitada, aí você pode ajudar, né? Aí sim. Mas você nem conhece, né? Sabe nem quem é. Aí chega a pessoa te pedindo dinheiro no meio da rua. Né? Se for no Canindé, ainda mais, né? Ou no Juazeiro, né? Que são essas terras que tem muita gente devota, né? E tem muita gente pedindo, né? Muitos pedintes. Tem deles que tem mais dinheiro do que nós tudinho junto, viu? Viu? Lá em Canindé tem uma história de uma mulher lá que ela se vestia, né? De mendigo.
Exatamente. Aí é a falta de sabedoria, né? Porque se a gente está vendo que vai usar por mal, você não vai cooperar com o mal daquela pessoa, né? Uma vez eu tive que dizer à pessoa, rapaz, não vou te dar dinheiro pro teu próprio mal, tu já tá meio cambaleando, né? Não, rapaz, mas só para eu tomar uma. Eu digo, vai piorar a tua situação, não posso cooperar com o teu mal, cara. Não posso te ajudar a te prejudicar, entendeu? Então lá no Canindé contava a história de uma mulher que era assim, rica, rica mesmo, de casarão, carrão e tudo, e ela se vestia de mendigo e ia pedir dinheiro às pessoas, aqueles devotos, né, que vão lá para São Francisco e tal. Aí as pessoas muito piedosas, né, para ajudar os outros, aí o cara vai lá pedindo no meio da multidão e as pessoas vão dando dinheiro. Tem mais dinheiro do que os outros que estão dando, né? Mas tem dessas coisas, né? Estou aqui julgando ninguém, são fatos, história que me contaram lá em Canindé. Eu não fui lá no São Francisco, não, né? Que a gente fazia o seminário na igreja bíblica de lá, né? De Canindé. Aí a gente ia para lá uma vez por mês para estudar a Bíblia. Pois bem, quando a mulher ungiu os pés de Cristo com o perfume de alto valor, foi Judas que incitou a reação negativa dos outros discípulos, motivando o ataque à atitude dela. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes para não influenciar os outros também de forma negativa. Essas são as lições que nós aprendemos aqui com o que Judas viveu, né? Coisas que Judas fez que nós não devemos fazer. Também Judas, ele era o responsável pela bolsa, como nós vimos lá em João 12 e 6, né? João 12 e 6. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Judas guardava o dinheiro das ofertas que sustentavam o ministério de Cristo e seus discípulos. Ele tinha costume de subtrair dinheiro dessa bolsa. Tirava dinheiro para ele. Mateus 16 e 15. Mateus 16 e 15. Como Judas começou a ver, né? Que não era... 16 não, irmãos. 26, viu? Mateus 26 e 15. O óculos está quase vencido, né? Como Judas viu que não estava sendo tão vantajoso como ele queria que fosse, né? Andar ali com Jesus, porque estavam desperdiçando tanto dinheiro, até com perfume, né? Ungindo a Cristo, então ele disse, agora eu vou caçar outro rumo, né? E aí foi trair Jesus. Ele fez o pacto de traição. Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Né? E aí ele resolveu trair Jesus. Isso ele demonstra que ele estava disposto a entregar Cristo por uma quantia que compensasse a traição que ele planejava fazer. Então, ele achou que era mais vantagem trair Jesus e receber essas 30 moedas de prata. Essas passagens bíblicas que nós lemos agora, né, revelam um Judas escravizado pela cobiça. Ele era amigo de Jesus, mas o dinheiro tinha maior importância. Mesmo ele andando com Cristo, ali presenciando as coisas que Jesus fez, os milagres, toda a obra de Cristo, mas ele achou que o dinheiro valia mais do que a amizade de Cristo. Desafio para nós hoje. Judas, o escravo da cobiça apresentado pelo Novo Testamento, nos faz o alerta de quanto esse pecado é perigoso. A cruz nos mostra o que uma pessoa escravizada pela cobiça é capaz de fazer. E você, e eu, e nós somos escravos do dinheiro, será? Será que o dinheiro está nos escravizando? Será que nós valorizamos mais o dinheiro do que as pessoas? Valorizamos mais o dinheiro do que a Deus? Essas são perguntas para nós refletirmos. Né? Será que nós damos tanto valor ao dinheiro? Outro ponto que vamos estudar é o preço pela traição. Né? Judas e o preço pela traição. A cobiça engana as pessoas e faz com que elas invertam os valores. Holston, em seu livro Personagens ao Redor da Cruz, diz o seguinte sobre o real valor das 30 moedas de prata. Preço pago a Judas pela traição. Existem duas possibilidades. Se fossem ciclos,
de prata, né? 30 ciclos de prata, seriam equivalente a mais ou menos 120 dias de trabalho. Se fossem denários, ou seja, 30 denários, seriam o equivalente ao salário de 30 dias de trabalho de um soldado ou trabalhador. Então existem as duas possibilidades. Essas 30 moedas que Judas recebeu valiam no máximo 120 dias de trabalho e no mínimo 30 dias de trabalho. De qualquer maneira, Jesus valia menos para Judas do que aquelas 30 moedas de prata. Êxodo 20 e 32. Êxodo 20 e 32. 21 e 32, irmãos. 21 e 32. Aqui diz que esse era o valor que deveria ser pago por um escravo quando ele fosse chifrado por um boi, né? Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 ciclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. Então, olha o valor com que Judas avaliou a Cristo, né? O valor que um escravo deveria receber se fosse chifrado por um boi, né? Então, desvalorizou bastante aí a pessoa de Cristo. Zacarias 11, versos 12. Zacarias é bem no finalzinho do Novo Testamento. É o penúltimo livro do Novo Testamento, se eu não estiver enganado. Zacarias 11 e 12. Está em Mateus, é só voltar 2 livros. Malaquias e Zacarias. Zacarias 11, 12 diz: Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço, de forma irônica, né? Em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então esse foi o preço pago por Cristo, né? Vamos dizer assim, pela traição, para entregar em Cristo à morte. O profeta Zacarias, profetizando sobre a rejeição de Israel, né, ao Messias, revela o Messias pedindo que seu povo avaliasse o valor de seu trabalho. Eles o avaliaram ao preço de um escravo, 30 moedas de prata. Assim, eles colocaram o Messias no nível de um escravo. Da mesma maneira, Jesus Cristo não tinha nenhum valor para Judas. Ou melhor, o valor de Jesus Cristo para Judas era o valor de um escravo. O Salvador, o Senhor de todo mundo, foi equiparado aí a um escravo. O que a cobiça tem feito com os servos do Senhor na atualidade? Será que estamos dispostos a trocar nossas amizades por 30 moedas de prata? A grande verdade é que a cobiça nos faz perder a noção de nossos valores, de maneira tão sutil que nos tornamos semelhantes a Judas. Será que temos agido como Judas, trocando o Jesus Cristo bíblico pelo Jesus Cristo da prosperidade? Trocando o Evangelho, né? E deixando de buscar realmente o conhecimento do Jesus Senhor para um Jesus simplesmente curandeiro, que ensina só a prosperidade. O que é que nós realmente temos buscado, né, em Cristo? Lembre-se das palavras de Tiago: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Judas, agora falando sobre o remorso e a morte dele. Vamos observar Mateus 27, 3. Mateus 27, 3. Diz o seguinte:
Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo, esse problema seu, né? Problema seu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Observe que ele não foi buscar o perdão de Deus, né? Ele sentiu que fez algo de errado, mas ele não foi buscar o perdão. Ele quis resolver esse problema da maneira dele. E aí, irmãos, onde às vezes nós encontramos grandes problemas na nossa vida, né? Nós queremos às vezes resolver as coisas do nosso jeito. Não buscamos o conselho de Deus, não buscamos a solução de Deus, a forma como Deus quer resolver as coisas, quer que nós resolvamos, né? A gente acha que, eu errei, então vou procurar resolver aqui, mas sem Deus? Sem Deus não. Às vezes não é arrependimento, é remorso. É o caso de Judas, né? Ele errou, foi lá, ainda disse, pequei, traindo sangue inocente e tal. Mas certo, você pecou, então vá buscar o perdão de Deus. Não foi. Quis resolver do jeito dele. E aí foi onde deu tudo errado na vida dele. Então, muito cuidado quando nós buscamos resolver os nossos erros do nosso jeito. Busque o perdão de Deus, a orientação dele, e ele vai lhe mostrar a maneira certa de resolver isso. O resultado dele, de não ter buscado o perdão de Deus, foi o quê? A forca, a morte, ou enforcar-se. Atos 1 e 16. Atos 1 e 16. Diz o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Mateus diz que Judas fez o quê? Como foi que Judas foi morto? Ou morreu? Enforcado. E Lucas, aqui em Atos, ele está dizendo o quê? Como foi que Judas foi morto? Enforcado também? Diz que ele, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, né? E aí, como foi que Judas morreu mesmo? Quem está certo, Mateus ou Lucas? Eu acho bem interessante quando a Bíblia traz essas aparentes contradições, né? Espera aí, então Mateus está dizendo que ele se enforcou e Lucas está dizendo que ele rompeu-se pelo meio. Está errado, né? Tá não, irmãos. A gente só precisa procurar entender, né? Isso é que é fantástico, eu acho, da Bíblia, porque ela é como se ela assim nos induz a estudar ela profundamente, para que a gente possa entender esses detalhes, né? E eu vou ler o que o comentarista fala aqui, que é bem interessante para vocês verem toda a história, né? A respeito disso. A princípio, parece existir uma inconsistência entre o que Mateus diz e o que Lucas diz, né? Eles narram sobre a morte de Judas, mas o que a maioria dos estudiosos defende é que Judas, ao escolher a árvore para se enforcar, né, optou por uma árvore seca para se enforcar. E o galho não suportou seu peso. Mas espera aí, ele foi se enforcar num galho, o bicho sabido, né? Procurou já um galho seco para poder não suportar o peso dele quebrar, né? Mas aí ele subir numa árvore e quebrar o galho, ele vai cair no chão e não vai morrer não, né?
Interessante. Vamos para cá. Olha o que é que o John MacArthur diz, ó. Aparentemente, a árvore escolhida por Judas para se enforcar estendia-se sob um precipício. Possivelmente a corda ou o galho se partiu, ou o nó se desfez, e seu corpo se espatifou sobre as rochas abaixo. Então, não há contradição. Ele foi realmente morrer enforcado. Só que como foi que ele rompeu-se pelo meio, as suas entranhas se desfizeram? O precipício que ele caiu, bateu lá embaixo e espocou, né? A gente assiste aqueles filmes de ação, não tem, né? Acaba calado de cima do prédio, aí bate no chão e é tripa para todo lado, né? Parece, né, que foi o que aconteceu com Judas, parece, segundo os estudiosos, né? E é isso que eu acho interessante nas Escrituras, que você lê e, rapaz, se contradiz. Não pode. A Bíblia não pode se contradizer, então vamos procurar mais conhecimento, né? E é fantástico, né, estudar as Escrituras por isso. Ela lhe induz a isso. Então eu quero saber mais detalhes. Como é que eu vou desvendar esse mistério? Se ele foi realmente enforcado ou foi rompido pelo meio? Ele foi se enforcar, mas o galho quebrou, ou a corda, ou o nó que ele fez ali se desmanchou e ele pum, caiu no precipício lá e se explodiu, né? Como diz a história, espocou, né? E aí você observa também algo interessante, né? E quando você vai estudar as Escrituras, não é só ler, irmãos. Você tem que entender um pouco do pano de fundo do que estava acontecendo. E também quem foram os escritores. Vamos supor, só para os irmãos entenderem. Mateus era o quê? Vocês lembram? Era cobrador de impostos, não era coletor de impostos? Beleza. A visão dele era assim mais prática. Ele foi enforcar-se. Acabou, né? É das exatas, geralmente é assim, né? Prático. Pum, acabou. Ele foi enforcar-se. Acabou. Lucas era quem? Era o quê? O que é que ele fazia da vida? Médico. Olha a diferença. A ótica dele expor o que aconteceu. Como é que Mateus expôs o que viu? Vamos supor que... Não sei se eles presenciaram, se eles viram Judas morrendo, tudo bem. Mas vamos supor que eles viram, né? Como Judas morreu realmente. Então Judas foi ali, se pendurou no pé de pau ali, se enforcou. Mateus, bem prático, coletor de impostos, ele diz, quando foi escrever o que ele viu, né? Mateus viu, Judas lá no pé de pau, se enforcando, caiu. Não estou dizendo que ele viu, não, estou supondo, certo? Caiu, lá no abismo, se rasgou todinho, tripa para todo lado. Mas quando ele foi escrever, ele disse, Judas foi enforcar-se. Ele errou em dizer isso? Não. Mas Lucas, sendo médico, aí ele já tem uma visão mais apurada do caso, né? Ele viu o mesmo episódio que Mateus viu, mas aí ele diz, rompeu-se pelo meio e as suas entranhas se derramaram, né? Ele era médico, ele entendia disso, né? Então, uma outra ótica do que aconteceu. Irmãos, é incrível você estudar as Escrituras, porque assim, se você procura realmente entender as Escrituras, não é amoldar as Escrituras ao que você quer, não. É você entender do texto que realmente Deus queria comunicar. Você não entende esses dois textos como uma contradição, você entende como um complemento. Olha como é incrível a ótica. Um complementa o outro. Mateus, sendo bem prático, se enforcou. Mas o que aconteceu? Se enforcou lá, morreu enforcado? Não, Lucas vai complementar, dizendo que ele se rasgou pelo meio, né? Rompeu-se pelo meio, as suas entranhas se desfizeram. A chibatada foi tão grande lá embaixo que as tripas saíram, né? Deu os detalhes, então foi um complemento do que aconteceu com Judas. Incrível, fantástico, né? Então, é só estudar a Bíblia com a ótica certa. Não, a Bíblia não se contradiz, então deixa eu entender. Aí você, em vez de criticar a Bíblia, você, na verdade, vai ampliar o seu conhecimento. Na Bíblia você vai entender de maneira mais completa as Escrituras, né? Então é incrível, muito bom. Estudar, tem que estudar a Bíblia. Então, isso foi o que aconteceu com Judas, né, na sua morte. É interessante notar que a cobiça trouxe para a vida de Judas o quê?
A morte. A morte. E nosso versículo-chave diz justamente isso, né? Tiago 1:15. O que é que diz? Cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Certo? O que aconteceu na vida de Judas. E nós temos que observar o que aconteceu e tomar como exemplo para nós. Opa, peraí. Se alguém deu lugar à cobiça e chegou à morte, então não vou dar lugar à cobiça. É mais prudente, irmãos, do que a gente ficar testando, né, aquilo que já deu errado com alguém. Ainda mais está na Bíblia aí bem explícito. E está o conselho. Ó. Então, não é prudente eu ficar dando lugar à cobiça, ou seja, aos meus desejos que não são segundo a vontade de Deus. Mesmo que eu esteja morrendo de vontade de fazer a coisa, mas se Deus diz que não é a vontade dele, eu não devo fazer. Certo? Às vezes, quando alguém lhe afronta, por exemplo, dá vontade de você fazer o quê? Sentar o murro no pé do vidro, não? É o desejo, a cobiça. Dá uma chibatada aqui para eu ver se escapa. Mas você, opa, peraí. A cobiça pode levar o quê? Aí que eu dou um murro no cabo e tem um parente dele me pastorando, né? Aí vai dar errado. Então é melhor, o cabo me afrontou, tchau. Né? Vou embora. E vaza. Porque hoje eu não posso mais ser guiado pela minha carne, mas sim pelo Espírito. Certo? Então, foi um exemplo bem grotesco que eu dei aqui, mas às vezes acontece isso no dia a dia, né? As pessoas afrontam e às vezes sabem que a gente é crente, aí fica insultando mesmo, que é para ver se a gente sai do Espírito e vai para a carne. É melhor a gente correr, que nem José, né? Foi tentado, corre. Sai fora para poder não pecar. Discutir, né? É, exatamente. Exatamente. Já está agindo na carne, né? Na carne, exatamente. Não precisa nem bater, não. Às vezes só o bate-boca, né? Ficar discutindo, teimando, aquela coisa e tal. Evita, né? Sai fora, o que é melhor. Né? E a gente tem que se conhecer também, irmãos, um pouco. A gente não se conhece ao todo, porque nenhum de nós sabe do que nós somos capazes de fazer na hora da raiva. Nenhum de nós sabe. Certo? Nós não nos conhecemos 100% de saber o que nós temos capacidade de fazer, não. Então, a gente se conhecendo pelo menos um pouco da nossa velha natureza, é melhor a gente evitar algumas coisas. Né? Não é deixar ela aflorar, não, porque se ela aflorar, às vezes a gente não consegue controlar mais. É melhor a gente fugir. Tem um ditado popular antigo que diz assim, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Já ouviram isso, não? Os mais antigos diziam isso, né? Rapaz, eu tento evitar a confusão o máximo possível, mas se não tiver jeito, eu tiver que entrar, eu não saio mais não, né? O povo antigamente era bem mais brutão, né? Ignorante mesmo. Eu ouvi um senhor falando esse ditado uma vez, achei interessante. E aí melhor dar o boi, ó, sair fora, né? Não criar confusão com ninguém. E também sobre o remorso de Judas, né? Ele sentiu remorso por ter traído sangue inocente e isso pesou em sua consciência. Ele teve aquele peso na consciência, sentiu o peso da sua própria culpa, o que não mostra arrependimento genuíno. Ele só sentiu aquele peso de ter errado, mas não se arrependeu mesmo e foi aos pés de Cristo, não. E sim uma fraqueza moral, né? O remorso está mais voltado para essa área, né? Uma fraqueza moral. Judas tentou aliviar suas consequências ao declarar a inocência de Jesus Cristo, mas tal declaração não convenceu os membros do Sinédrio. Eles não queriam reabrir questão com relação a Jesus, né, ou tipo julgar Jesus novamente, e tinham pouco interesse pela consciência de Judas. Não estava nem aí porque Judas estava sentindo. Né? O motivo que havia levado Judas a trair Jesus era problema dele. Então o Sinédrio lá não estava nem preocupado com o que é que Judas estava passando. Para concluirmos, a cobiça de Judas o levou a abrir mão de algo muito mais precioso que podia desfrutar. Ele queria tanto o dinheiro que ele abriu mão de um desfrutar. Essa palavra, guarde essa palavra para esse estudo, desfrutar. Mas desfrutar o quê? Assim como ele, existem, né, muitos servos de Deus envolvidos com a cobiça, a ponto de não poderem desfrutar de quê? Da presença de Deus.
Judas estava ali, caminhando com Jesus, viu os milagres, viu Cristo fazendo a sua obra, mas ele amava tanto o dinheiro, a cobiça pelas coisas materiais, que ele deixou de desfrutar da presença de Deus. E muitos crentes hoje também fazem isso. Deixam de desfrutar da presença de Deus por coisas materiais, coisas do mundo que vão ficar aí e nós não vamos levar nada. Será que vale a pena? O que é que nós escolhemos para a nossa vida? É o mundo ou desfrutar da presença de Deus? É necessário vigiar para que esse desejo, essa cobiça, não domine a sua vida e o faça trair o Senhor, trazendo para a sua vida consequências que vão o impedir de desfrutar das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Então guarde, desfrutar. Judas, ele perdeu essa oportunidade de desfrutar da presença de Deus, de desfrutar das bênçãos que Deus tinha para a vida dele. Perdeu essa oportunidade. Nós, como crentes, não podemos perder essa oportunidade de desfrutar. Temos que buscar a Deus a cada dia e não deixar que as coisas desse mundo nos impeçam de desfrutar da presença de Deus, de desfrutar das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que eu gosto sempre de encorajar a igreja, né? Irmãos, invista na sua vida espiritual, invista. Ou seja, invista tempo. Às vezes, invista dinheiro também na sua vida espiritual, comprando um material bíblico para você estudar a Bíblia, aprender mais do Senhor, você poder ajudar outras pessoas. Já pensou se alguém hoje lhe abordar na rua, amanhã, daqui para frente, com esses dois textos de Mateus e Atos falando sobre a morte de Judas? Aí, vocês são crentes dizendo que a Bíblia é verdade? E aqui, ó, a contradição, ó. Mateus dizendo que Judas se enforcou e Atos, lá Lucas que escreveu, né, dizendo que ele rompeu-se pelo meio. Cadê a Bíblia de vocês? E aí vocês vão dizer o que é agora? Agora vocês já sabem, né? O que foi que aconteceu. Segundo os estudiosos, ele caiu, foi se enforcar, ou o galho quebrou, ou a corda, ou o nó que ele fez se desfez. E ele se precipitou lá num barranco, né, num buraco, num precipício, e se estabefou lá embaixo e as tripas saíram, né? Suas entranhas se desfizeram. Hoje você sabe. Então, será que não vale a pena você investir no material bíblico? Investir na sua vida espiritual? Comprar uma Bíblia de estudo, um livro que te ajuda, te orienta, dá um norte para você estudar a Bíblia? Então, irmãos, é isso que eu tento sempre encorajar a igreja. Invista na sua vida espiritual. Invista. Às vezes a gente compra tantas coisas materiais, né? Se aperta financeiramente para comprar algo material. E quando a gente fala, vamos para um retiro, e eu não tenho condição. Espera aí, quanto é que você gasta para ir para um retiro? 500 conto, né? 600, no máximo 700 reais. Acho que nós nunca fomos a um retiro para gastar 700 reais. Quem é que não tem um celular aqui? Você não tem celular mais de 700 hoje, tem? Né? Se soubesse mexer, teria também, né, irmão? Está entendendo, irmãos? Então é questão de prioridade, certo? E ainda mais um retiro que você sabe, não, para um retiro é no próximo ano, eu vou guardar já todo mês para ir. Ou então não posso ir todo ano, mas cada 2 anos eu vou, ó. Mas tudo é programação, é projeto. Você tem que ter um projeto. Um retiro é um investimento espiritual que você faz. Para você ter aquele tempo de comunhão com os irmãos, você aprender mais da palavra de Deus ali. São 2, 3 dias ouvindo a Bíblia, convivendo com crente, né? Desfrutar das bênçãos de Deus. Desfrutar. Certo? Então, tentem abrir, né, a visão para essas coisas. Desfrutar. Vou pegar parte do meu orçamento e vou adquirir material bíblico. Ou então, eu não gosto muito de estudar. Eu vou reservar para ir para um retiro. E tem gente que não gosta de estudar mesmo, né? Isso é normal e a gente que é professor sabe disso, né? Tem gente que é mais prático, gosta mais de viver, né? De fazer e não de estar na teoria estudando. Então, venha para os cultos para aprender,
traga caderno, caneta para anotar, escrever alguma coisa com detalhes. Economize para ir para um retiro. Tem um evento na igreja, economize para poder participar, entendeu? Então são essas coisas. Esteja buscando isso, né? Buscando como investir na vida espiritual. É algo bom para você mesmo, certo? A gente só procura dar conselho para o bem, que é para você crescer, você aprender, você estar mais próximo de Deus e você poder ajudar outras pessoas. Quanto mais você aprende da Bíblia, mais você pode ajudar outros que não têm o mesmo conhecimento, que não têm a mesma visão também de aprender, de desfrutar disso, né? Você aprender das Escrituras, você está desfrutando da presença de Deus, está desfrutando das bênçãos de Deus. Quanto mais você estuda, mais você se sente empolgado, né? Animado para fazer a vontade de Deus, para obedecer a palavra, né? Porque você vê o quanto Deus foi bom na sua vida, e é bom ainda, e ainda será bom, né? No futuro, nos céus. E aí você vê também as recompensas, né, que os servos de Deus receberam por serem fiéis a Deus, e ainda as promessas do futuro sobre os galardões. Então, irmãos, só tem bênção. Não tem por que não investir na nossa vida espiritual. Não tem por que não buscar mais conhecimento de Deus. Não tem razão para isso, né? Se você for analisar, vale a pena. É o que eu vou fazer a partir de hoje. Porque só você é quem vai ser abençoado e você vai desfrutar, né, da presença de Deus e das bênçãos dele na sua vida. Amém? A irmã já está querendo saber quando é o próximo. Quanto é, né? Estudo, né? Graças a Deus. Deus seja louvado por isso, né? Mas daqui a pouco nós vamos publicar aí, né, as novidades de retiro, se Deus quiser. A gente costuma publicar aí em torno de 6 meses antes, né, que dá tempo de se organizar, 4 meses por aí, para poder os irmãos se organizarem e dar tempo. Mas vamos se preparando logo, irmãos, né? Vamos se organizando aí, um orçamento, 500, 600 reais em média, que se der mais é coisa pouca, se der menos você está no saldo, né? Então, a programação é mais ou menos essa, né? Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por todos os nossos pecados, ó Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos traz ensinamentos importantíssimos para a nossa vida, alertas de exemplos negativos de pessoas que erraram e que podemos ser prudentes e não cometer os mesmos erros. Pedimos ao Senhor sabedoria e obediência, quebrantamento, para fazer a Tua vontade e não a nossa. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção e o Teu cuidado. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.